Saudações a todos, sou Marcos Arina Babalaô e Calgondá. Esse é o canal do YouTube, associado ao blog, o blog escrito www.milatracifar.com.br. Nesse vídeo eu vou despertar a ira de um monte de gente, mas eu vou falar a minha opinião, a minha visão sobre o contexto de oráculos, né? Os oráculos no contexto afro-brasileiro, a frase é diferente. Então, oráculo no contexto brasileiro. Eu vou falar o que você encontra de oráculos aí e a minha avaliação, a minha opinião sobre essas opções, tá bom? Então, se você está interessado nesse assunto, aguarde, se não, cara, tem muito vídeo no canal para você assistir. Bom, esse aqui é um vídeo menos estruturado, é mais um bate-papo, né? Eu fiz só uma orientação aqui, então eu vou tentar não me alongar, tentar ser objetivo, né? Sobre isso aqui, mas, como eu falei, não está completamente estruturado, não. Qual é o objetivo aqui, né? Existem hoje, né, no contexto dos cultos afro-brasileiros, várias opções de oráculo, né? Você encontra hoje oráculo na Umbanda, você encontra oráculo no Candomblé, você encontra oráculo em Ifá, e você encontra oráculo aí dos estrangeiros refugiados econômicos aí, né, que trouxeram as coisas dele para cá, que são cubano e nigeriano. Não vou falar desse pessoal, tá certo? Não nesse grupo aqui, eu vou falar só da nossa parte brasileira, que eu acho que nós, como brasileiros, devemos focar no que é brasileiro, gente. Deixa esse pessoal aí se virar com o que eles podem, tá? Então são 3 oráculos, e aí a questão que pode ser, cara, qual é a diferença entre eles? Quando eu vou num, qual que é bom, qual que é ruim, é tudo igual? Então, eu vou agora falar sobre isso, né? Vou explicar que não são todos iguais, né? Primeiro vamos falar uma coisa importante, Umbanda. Vou começar pela Umbanda. Umbanda é muito interessante. Bom, aí vai despertar um montão de gente insatisfeita. Como eu falei, né? Pessoas não ficarão satisfeitas com o que eu vou falar. Mas é necessário, né? É informação. Primeiro, não vou falar mentira, vou falar minha opinião, minha visão, e vocês vão avaliar ela, né? Então, a primeira coisa sobre Umbanda é o seguinte: como todo mundo sabe, adoro Umbanda, gosto muito, mas a Umbanda não tem oráculo, tá certo? Então, se você está indo na Umbanda ou alguma pessoa com oráculo, isto são invenções. Então, pessoas que usam búzios na Umbanda ou cartas na Umbanda, elas inventaram isso para poder dar consultas, ganhar dinheiro sem estar incorporados. Por quê? Porque na Umbanda que eu conheço, que eu aprendi, né, que eu conheci, o oráculo da Umbanda são os próprios guias. Os guias que são os oráculos, eles são os espíritos, estão incorporados ali, eles têm ligação com todo aí, esse contexto ali, e são eles que trazem informações. Então, quando você está falando com o guia ali, ele está trazendo para você todas as informações que um oráculo traria. E eles trazem informações com muito mais detalhe, porque quando você está conversando com o guia, você pode ter dúvidas, você pode pedir mais explicações, você pode fazer variações. Então, assim, os guias da Umbanda são um oráculo muito melhor do que qualquer outro oráculo que vai ter. Não vejo muito sentido na pessoa ir na Umbanda para consultar uma pessoa que usa cartas, por exemplo, né? Com pessoas que usam búzios, porque, gente, se você pode ir lá e falar com aquela mesma pessoa, com um guia incorporado, que vai te dar um monte de informações, vai falar com você, por que você está indo num oráculo cinético, né? Que tem um instrumento ali para ser usado? Não faz muita coisa. Mas as pessoas são muito criativas, então as pessoas criaram essa coisa do oráculo lá. Por quê? Porque eles olharam assim para o lado, e aquele pessoal do Candomblé tem oráculo, vamos fazer igual, tem o pessoal que joga carta, trazer. O pessoal da Umbanda tem muito essa coisa de trazer as coisas para dentro. É muita criatividade, né? São 2 coisas que são inexistentes na Umbanda. Um, orixá, né? Por quê? Porque orixá é do Orum, já expliquei isso para vocês. O orixá está no Orum. A Umbanda cuida, né? O contexto espiritual da Umbanda é o Aie. Então o orixá não faz parte da Umbanda, né? Isso é uma coisa clássica. Ah, mas tem muita Umbanda. Umbanda antigamente tinha orixá. Tem sim. Aqueles orixás da Umbanda eram caboclos, que ganhavam o nome de orixá, mas eles eram caboclos, né? Aí as pessoas hoje vão contrariar, mas esta é a verdade, é essa a informação verdadeira. Eu vou só fazer um parênteses aqui, olha só. Presta atenção nessas coisas que eu falo. Eu falo aqui um conhecimento que era o conhecimento quando eu aprendi, quando foi ensinado, e esse era o conhecimento, era assim, o conhecimento autêntico, né? As pessoas que conhecem a mesma coisa que eu conheço, tem muita gente, as pessoas estão morrendo, estão passando, abandonando. O que vai sobrar? Vai sobrar essas pessoas que não têm conhecimento, que não sabiam como era antigamente, que aprenderam tudo errado. Então esse conhecimento vai se perder, né? A gente tem que ter cuidado de documentar essas coisas do que é certo, o que é errado, como era, o que não é, tá? Muito bem. Então o que acontece? Mas a Umbanda tem búzios, gente, mas a Umbanda tem búzio, né? E tem cartas. E aí o que acontece? Cara, bem simples, tá certo? Bem simples. 100% vidência. Então a pessoa
está ali com o búzio, mas na realidade o que está acontecendo com ela é que aqueles espíritos estão ali falando no ouvido dela o que ela precisa saber, que ela gostou. Então, não é um búzio de verdade, não é igual o búzio do que deveria ser do candomblé. É um búzio baseado em evidência. Isso é o que acontece na Umbanda. Tem uma coisa que eu falei também, já que eu falei de cartas, que existem outros oráculos que não são esses, né? Mas por quê? Porque eu não estou falando neles, que é o caso do tarô e de baralho ciganos, né, que tem por aí, porque eles não fazem parte do contexto afro-brasileiro. O tarô é um outro oráculo de outra tradição, outro culto, será o esotérico, baralho cigano também. Então eu estou falando aqui do contexto afro-brasileiro, beleza? Então existem mais videntes, existem os tais videntes, né? Pessoas que falam, mas eu estou falando do contexto afro-brasileiro. Então o que acontece? Se você procura um oráculo na Umbanda e você não está conversando com um guia, você está conversando com um médium que está ali, em princípio, falando evidência para você, conversando com você, tendo contato com seus problemas. Você que decide. O que você não pode achar é que, não, esse orixá, o Oxalá está falando com você aqui. Olha, gente, de novo, aquelas duas coisas que eu já falei. Não tem orixá e não tem oráculo. Quando você vai no búzio, o cara dizendo que o Oxalá, o Xangô estão falando com você, na Umbanda, caraca, eu digo, é muita criatividade. Mas olha só, já fui excelente. Antes que fale mal de mim, vamos falar mesmo. Já fui excelente oráculos de Umbanda, pessoas que jogavam búzio. Já fui excelente guias que consultavam também. Ou seja, respeito a Umbanda e gosto muito, mas isso é uma realidade. O que eu estou falando aqui é um fato, ok? Bom, aí o que aconteceu também dentro desse contexto da Umbanda, né? Quando o candomblé começou a crescer, a Umbanda cresceu muito, até década de 50, 60. Aí o candomblé começou a sair da sombra, começou a ser aceito. Muita gente da Umbanda foi para o candomblé, achava que era mais bacana, então teve muita migração. E quando eles fizeram essa migração, teve muito sincretismo. Então o que aconteceu? As pessoas foram para o candomblé e o pessoal da Umbanda importou aquela coisa do oráculo de búzio do jeito deles, tá certo? E muita gente que foi para o candomblé, que veio da Umbanda, passou por problema, nem todos se adaptaram, né? Tem muita gente que virou lá, eventualmente, sacerdote, ou babalorixá, ou yalorixá, mas olha, faltou muito para essas pessoas, isso é verdade, faltou muita formação, pessoas que não tiveram formação adequada em candomblé. O pessoal de Umbanda tinha muita rapidez para ter as coisas, o pessoal de Umbanda não estava acostumado àquele processo do candomblé de 7, 14, 21 anos, né? Você conseguir ter uma casa, o cara autorizar você a abrir, o orixá te dá aquilo, você tem que ter alguém para poder abrir para você e te passar as coisas. Olha só, eu acho muito, como eu já falei antes, acho muito difícil pessoas de Umbanda que estão acostumadas com Umbanda migrarem para candomblé. Elas não vão se acostumar. E toda essa maluquice que a gente tem hoje aí com o nome de candomblé, eu não estou sendo preconceituoso não, estou sendo realista. São pessoas de Umbanda. Por quê? Porque elas não foram feitas para aquele tipo de religião, de culto, né? E aí o que acontece? Muitas vezes tiveram falta de formação no oráculo, eles não tiveram ninguém que ensinasse um oráculo de orixá. E aí o que eles fazem? Bom, mas ele tem que se virar, né? Aí o que eles fazem? Trazem aquele oráculo, aqueles búzios, aquelas cartas. Já vi gente de candomblé jogando carta, tá? Para fazer oráculo, porque ele precisava de alguma coisa. Só que esse oráculo que eles trazem é evidência, mais uma vez, evidência, mediunidade. Eles fazem aquele de improviso, mas porque eles não tiveram formação de oráculo de candomblé para fazer. E qual é a grande diferença do que eu falo de oráculo de candomblé com oráculo de Umbanda, que é a questão de Aie e de Orum. Candomblé, o jogo de búzios, quem fala no jogo de búzios é o orixá, e o orixá está onde? No Orum. A pessoa de candomblé se especializa, se forma, se inicia, se prepara para quê? Para fazer a ponte de comunicação entre o Orum e o Aie. Pessoas de Umbanda, se não têm iniciação, se preparam para trabalharem com espíritos, né, que estão aqui no contexto do Aie. Então nós estamos falando de dois tipos de oráculos. A Umbanda, mesmo que coloque lá o búzios na Umbanda, ou pessoas da Umbanda jogando búzios, eles sempre vão estar aqui, ó, nesse contexto Aie. Espíritos falando com ela aqui, cara, eu já vi um senhor muito legal, cara. Primeiro que geralmente pessoas de Umbanda quando jogam búzios não usam só 16 búzios, tá? Eles jogam com muito mais búzios e botam outras coisas no meio, então assim, porque ela ali, o que está caindo ali é pouco relevante, né? A evidência que está falando para ele, então eles decoram aquele tabuleiro cheio de coisas, né? Então geralmente esse formato. Então Umbanda está ali, ó, o cara está falando com os espíritos do Aie. E se você vai no candomblé mesmo, pessoas que aprenderam, tiveram formação e orientação, orixá e orixá estão no Orum. Então nós estamos falando de dois contextos diferentes, né? Dois, Aie e Orum. Agora, o que eu falei foi,
pessoas que vêm de Umbanda, se migram para Candomblé e não tiveram formação, não tiveram tempo, não tiveram paciência, não tiveram hierarquia, tem um monte de defeitos que eu posso falar aqui, acabam montando casas de qualquer maneira, tá certo? Ou se achando o negócio e tocando como podem. Por isso que essas pessoas de Umbanda que abrem casas de Candomblé, eles mantêm o oráculo dele com a evidência, fazendo tudo, e mantêm também os guias trabalhando, né, nas casas. Os guias continuam trabalhando. O cara tem uma casa de Candomblé, dá consulta de Umbanda no meio de semana, no final de semana ele toca Candomblé. Olha só, o que acontece é o seguinte, isso é um erro, tá certo? É um erro. Eu considero muito difícil, pela experiência que eu tenho de pessoas de Candomblé que eu conheci no passado e que tiveram contato, acho muito difícil que médiums, tá certo, conseguirem dividir incorporação de orixá e de guias, né, de Umbanda simultaneamente, né? Eu conheci inclusive um senhor, um babalorixá, ele era de Limeira, São Paulo, o Zezinho. Ele me falava que ele tinha um caboclo, né, de Umbanda da época dele, não lembro se era de caboclo de Umbanda não lembro se o Zezinho, eu estou sendo leviano falar isso, mas ele tinha um caboclo que dizia o seguinte, quando ele começava a trabalhar com orixá, aqueles guias de Umbanda, né, aquele caboclo afastava dele, assim, ficava fazendo. Então, assim, a intensidade, você trabalhando com orixá, o orixá se concentra em você e os outros se afastam. Por isso que muita gente que era de Umbanda, às vezes, quando se concentra de verdade com o Candomblé, né, ele acaba perdendo, fica lá um guia ou outro, um Exu, alguma coisa assim, mas os outros guias se afastam. Por quê? Porque aquela coisa toma aquela energia, né? Então, eu acho muito difícil alguém que tem uma casa e consiga dividir orixá e guia, assim, alternando, o cara fazendo uma coisa alternada. Alguma das coisas ali não está funcionando direito, tá certo? Se os guias estão funcionando direito, a parte de orixá está complicada. Se a parte de orixá está funcionando bem, a parte de guia não é tudo que ele está falando, não. Mas, então, então foi isso que aconteceu. E, como eu disse várias vezes, médium, né, de Umbanda é Aie. Os Elegum de Candomblé é Orum, né, Orum Aie. O pessoal de Umbanda está aqui. Então, e tem um contexto metafísico bem difícil. E aí eu queria outra coisa. Bom, sabendo disso tudo, eu vou dar outra informação, uma afirmação minha. Mediunidade não se tira das pessoas. As pessoas não perdem a unidade. Você nasce com aquilo. Isso aqui é um dom que Deus lhe deu para aquilo ali. Então, se você é médium uma vez, você recebe guias, você jamais vai deixar de ser, você vai deixar de receber. Você pode até largar a prática, não sei o quê, mas você continua tendo aquele contato. Aí, nesse contexto, onde entra agora Ifá. Então entrou Ifá, no Candomblé. Tá. Bom, Ifá, cara, é como Candomblé, é todo Orum. Ifá é Orum e Aie. O Ifá não lida com Aie, lida com Orum. Toda comunicação, todo oráculo, ele é baseado no contexto Orum. É um oráculo que consulta o Orum para você, consulta o seu destino. Ifá, ele trata da sua relação com Deus, é você e Deus ali. Sendo que nessa relação você e Deus, os orixás representam Deus, são a manifestação têntrica dele, e representam a ação. Então, uma vez que você se comunica com Deus e Deus resolve as coisas com você, os orixás são a forma, são a mão de Deus, né, na atuação na sua vida e nos seus problemas. Então, e dessa forma, nós nos relacionamos com Deus, né? Não existe em Ifá, no Candomblé, um Deus distante, não tem nada de distante, ele é extremamente presente através dos orixás. E a gente se relaciona com ele através do oráculo, e os orixás são a atuação que está aqui, né? Então, em Ifá não tem Aie, tudo é Orum, tá certo? Tudo é Orum. E a comunicação tem que ser sempre essa. Então, por esta razão, usando as duas afirmações primeiro, o médium está concentrado em Aie. Ifá e Orum, por isso que médiums, pessoas que incorporam na Umbanda, que o médium de incorporação não podem ser babalaô, porque o babalaô ele tem que se concentrar exclusivamente na comunicação Orum-Aie. Ele não pode sofrer influências nenhuma do Aie, porque essa é o princípio, a base do oráculo de Fá, que é se comunicar com a Aie. E os médios sempre terão essa possibilidade. Você não tem como tirar isso de você. Você pode estar lá e a pessoa falando, não, o babalaô é um mensageiro de Orumilá, Orum para a pessoa, mensageiro de Deus. Deus fala e o oráculo fala para as pessoas a mensagem de Deus. E bom, e além disso, vamos lá, calma. Dessa maneira, como eu falei, o babalaô não pode ser médium, ele não pode ter evidência. O babalaô não pode ter evidência, porque evidência é Aie e o babalaô tem que estar comunicando diretamente só com a parte do Orum. E a comunicação do Orum é o quê? É ele receber, através dos iquins que ele vai sacando ali, o signo, ele desenha o signo. A partir daí, o que ele tem que fazer? O babalaô vai ter que
interpretar aquele signo, para poder fazer uma boa interpretação, um bom entendimento, né? Ele precisa ter aquela coisa do espírito de Alá junto com ele, para que ele possa ter a sensibilidade de interpretação, a intuição do que vai calar, do que está lá. Mas o conhecimento do que ele tem que falar está no Odu. Mas o Odu tem, naquele signo, mas aquele signo tem muitos significados. Ele tem que conseguir juntar aquelas várias pecinhas, né, que tem lá para conseguir entender e traduzir o significado. E isso vem através de Alá para ele. Então ele tem que se concentrar nisso. E isso não vai ser atingido com uma pessoa que é médium. O médium tem o tempo todo a evidência interferindo todo o tempo todo aí. Então médiums jamais serão babalaê, balaô. Assim como também eu queria dizer o seguinte, que não basta, eu já falei isso, eu vou falar mais uma vez aqui, ó, não basta para babalaôs lerem tratados. Pegar um tratado ou dois, ler todos aqueles 256 odus, né, dela, aquelas 256 páginas, às vezes apenas, às vezes um pouco mais, e decorar o que está lá, não te faz um babalaô, não te faz. O que faz o babalaô é o sacerdócio de você ter essa comunicação, de você saber o que está saindo ali, vem através de Orumilá, e a capacidade, através do espírito de Alá, de você conseguir interpretar o conhecimento que está nos odus, conseguir passar para as pessoas, conseguir fazer as junções, tá certo? Leitor, decorador, papagaio que lê tratado não vai conseguir chegar a isso, né? Então, resumindo o ponto que a gente está. Oráculos, existem os oráculos na Umbanda? Sim, existem sim. Deveriam ser os guias, tá certo? Deveriam ser os guias, mas existem médiuns que dão consulta usando oráculos, sejam cartas ou sejam búzios, no qual eu posso dizer para vocês, com essa afirmação bem tranquila de 100% do caso, eles usam, na verdade, mediunidade, evidência. Então não se preocupe muito com o instrumento que ele está usando. Quem está falando com você geralmente é um guia que está falando através dele, através da vidência, da mediunidade, aurividência e clarividência, tá certo? É isso que eles usam para você. No candomblé, você hoje vai encontrar dois tipos, tá certo? Você vai encontrar pessoas que estão jogando búzios com vidência, ligados ao Aie e não ao Orum, porque muita gente que desenvolveu isso, trouxe isso que vem da Umbanda. Muita gente que vem da Umbanda, do Candomblé, que vem da Umbanda, esconde essa origem, tá? Tome cuidado. Então tem lá. E você também vai encontrar pessoas que usam o oráculo de búzios como um búzio mesmo, falando com Orum. Cara, o problema é você saber, você vai ter sempre a dificuldade de saber qual daqueles caras é isso, mas é fato, né? Então o Candomblé sim tem búzios com Orum, com Orixá, e sim também tem búzios com mediunidade. E em Fá tem que ser 100% voltado para o Orum, Babalaô, não pode ter nenhum tipo de contato com a Aie, não pode ter nenhum tipo de vidência, não pode ter nenhum tipo de clarividência ou evidência. A pessoa tem que se dedicar a interpretar os signos que ele recebe ali. Isso aí, então o conhecimento dele é a análise e interpretação de signo. Então você tem, no candomblé, né, em termos de oráculo, um oráculo voltado para a ação, para fazer coisas, para você receber o suporte, a mão de suporte do orixá, e em Fá, um oráculo orientado para a parte mais pessoal, do seu destino, do que você tratou com Deus antes de nascer. Essas são as duas grandes diferenças, tá? E lembra, uma vez, os videntes, o pessoal de tarô de várias ciganas, não são afro-brasileiros, então não estou nesse contexto dessa conversa aqui. E lembrando com vocês, mais uma vez, que magia, feitiço, qualquer tipo de magia, qualquer tipo de feitiço, é Aie. Isso não é orixá, tá certo? Não é Orum. Então, antes de você se meter com isso, veja se é isso mesmo que você está querendo, tá bom? Abraço a todos, espero que tenha sido útil. Todo o conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para saber quando os vídeos novos são lançados.